Seja muito bem-vindo, você, meu amigo, minha amiga, que vai prestar o concurso para a Guarda Municipal de Campo dos Goytacazes. Com você que eu quero falar, eu sou o professor Magno Assis, estou aqui com a dica de Direito Constitucional aqui na Vale. Antes de mais nada, eu te peço, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative as notificações, comenta aqui embaixo, deixe seu joinha, que ajuda muito o nosso vídeo. Aqui na Vale, a gente não brinca com seu sonho. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de conhecer o nosso pacote para você estudar para a Guarda Municipal de Campo dos Goytacazes, beleza? Vou colocar na tela para você aqui, ó, o edital da minha matéria. Tá aí, ó, princípios fundamentais do artigo 1º ao 4º e todos os outros incisos. Se você não assistiu às nossas dicas passadas, volta lá e assiste, porque hoje eu vou continuar a nossa dica de município. Como eu disse na nossa dica passada, se você não assistiu, assista lá. A banca vai cobrar aí da União, dos Estados Federados e dos municípios. Eu trouxe a dica dos municípios porque você está fazendo um concurso municipal. A chance da banca pegar as atribuições do município é maior. Não quer dizer que é certo o que o professor está falando aqui, não. É só uma dica se você tiver que priorizar o seu estudo. O interessante é que você saiba todos os artigos que vão ser cobrados. Só que nessa reta final aqui, é importante que você foque, estude tudo e faça uma revisão em cima daquilo que tem mais chance de cair. Dos municípios, a chance é maior de cair do artigo 29 a 31 do que dos outros. Tem que saber as atribuições, a competência da União dos Estados Federados? Tem. Dos municípios é onde a banca tem mais chance de te cobrar. Lembrando que a Guarda Civil Municipal de Campo dos Goytacazes está oferecendo 195 vagas, mais 585 vagas de cadastro reserva. Então tem chance grande de você aí estar entre eles. Banca Consulplan, o nível é médio e a prova está prevista para o dia 17/12/2023, se assim continuar. Então não se esqueça aí, não se esqueça de deixar o joinha só nessa dica aí do que vai cair na sua prova. Já vale o seu joinha, beleza? Outra coisa, tá vendo esse edital verticalizado? Isso tem lá no canal da Vale. Como é que você vai fazer? Você vai clicar aqui embaixo, conhecer a plataforma da Vale, tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Como eu disse, competência da União. Qual é a competência, principalmente legislativa da União? Qual a competência dos Estados Federados? O que é um Estado Federado? O F, né? Unidade da Federação. É Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Acre, e assim por diante, né? Espírito Santo, Goiás, tudo são UFs, Unidades da Federação, ou Estados Federados. Tem a competência, desculpa, desses Estados Federados. E temos a competência dos municípios. As competências dos municípios é onde a banca tem mais chance de pegar a questão. Por isso que a gente vai fazer uma dica dessa competência dos municípios. Só que a maioria das vezes que a banca gosta de brincar com esse jogo aí das competências, ela vai colocar uma competência da União e falar com a competência do município e vice-versa. Você conhecendo muito bem a competência do município, fica mais fácil você resolver a questão. Não quer dizer que você tem que saber só isso não, tá? Mas vamos lá. Se você tiver com a sua Constituição na mão, melhor ainda. Se você não tiver, anota no papel, porque quando você anota, eu não canso de falar isso, muita gente não faz, mas eu não canso de falar. Quando você anota, você tem mais chance aí de lembrar depois, beleza? Eu vou colocar para você. Se você não assistiu a nossa dica passada, que eu falei do artigo 29, volta lá na dica passada, beleza? Então vamos lá. Constituição para você. Competência dos municípios no que tange à Constituição Federal. Artigo 30. Grande chance de cair na sua prova. Eu vou parar naqueles que tiver mais chance de cair, beleza? Não é bola de cristal não, que a gente tem uma experiência aqui de vários concursos e onde a banca pega mais, principalmente no concurso de guarda municipal. Competência dos municípios na Constituição Federal, artigo 30. Legislar sobre assuntos de interesse local. Aí eu tenho uma competência bem genérica, né? Legislar sobre assuntos de interesse local. Então, essa aí é mais fácil de você lembrar. Quando eu falo de interesse local, é mais fácil de você lembrar que é relacionado à prefeitura. O que é um assunto de interesse local? Vai depender de muita coisa. Então, fica bem subjetivo esse. Vamos no próximo.
suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Essa também não é fácil de errar, não. É mais fácil de você lembrar. Que já está falando aí de suplementação, ou seja, ficou faltando na legislação federal e estadual, o município vai fazer essa lei se precisar. O 3, instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Tudo bem. Cobrar impostos de sua competência, também não é difícil de lembrar. O que for mais diferenciação da União aí, a gente vai atualizar para você aqui, beleza? Organizar e prestar diretamente ou sobre regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Então, cuidado com isso, cuidado. Aqui, quero chamar a sua atenção, se eu não me engano, eu trouxe uma questão sobre isso. Legislar sobre o transporte coletivo é uma coisa. Legislar é uma coisa. Legislar é criar leis. Aí, não é competência dos municípios. Mas instituir o transporte coletivo é competência do município. O município vai lá, faz a licitação, faz o que tiver que fazer para o transporte coletivo local. Transporte coletivo local, beleza? Cuidado com isso. Não é legislar sobre o transporte coletivo. É, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local. Ou seja, aqueles ônibus que rodam, um transporte público, ou ônibus, ou que seja outro transporte público, que seja local e que tem caráter essencial. A gente não está falando de legislar sobre o transporte, está falando de prestar o serviço diretamente ou sobre o regime de concessão ou permissão, tá? Por isso que você vai ver no seu município aí, é a prefeitura que faz essa licitação sobre o transporte coletivo. A gente não está falando sobre legislar sobre o transporte coletivo. Manter a cooperação técnica e financeira da União dos Estados, programas de educação infantil e de ensino fundamental. Então, educação infantil e ensino fundamental, competência do município. Educação infantil, quando a gente fala de transporte coletivo, prestação de serviço. Essa prestação de serviço pode ser de forma de concessão ou permissão. Quando a gente fala de educação, a gente fala de educação infantil, município, tá? Infantil e ensino fundamental. Quer dizer que não pode ter uma escola estadual de ensino fundamental? Pode ter, mas é uma competência primordialmente do município, beleza? A gente vai ver essa competência também no Estado, por isso que você vai ter essas duas competências congruentes aí. Vamos lá. Prestar com a cooperação técnica e financeira da União do Estado serviço de atendimento à saúde da população. Tá vendo? Tudo que fala aqui, aqui, o Estado também vai ter, tudo que fala que a União e o Estado vai ter, quer dizer que não é uma competência exclusiva do município. Saúde e educação não é uma competência exclusiva do município, mas o município também tem competência. A gente está falando de prestação de serviço. Cuidado que o município tem essas atribuições de prestação de serviço. Não é atribuição legislativa. Não é criar lei sobre educação infantil, não é criar lei sobre o ensino fundamental, não é criar lei sobre educação. É prestar o serviço. Muito cuidado, que quando a gente vai falar de leis, a gente vai subir um pouco, vai falar de leis, competência da União, competência da Câmara dos Deputados e do Senado, então muito cuidado, a gente está falando de prestação de serviço. Eu sei porque tem banco que coloca legislar sobre o transporte coletivo e o candidato lembra só de transporte coletivo e acha legislar sobre o transporte coletivo é o município. O município tem a obrigação de prestar o serviço de transporte coletivo, seja ele mesmo prestar, seja em forma de concessão, permissão, prestar o serviço. Legislar não é competência do município. Legislar, nesse caso, não é competência do município. Prestação de serviço de transporte coletivo, prestação de educação, prestação de saúde são competências de prestação de serviço e não de legislação. A banca gosta muito de fazer isso e o candidato confunde muito. Eu vi lá saúde no município, então legislar sobre a saúde não. Esquece isso. Prestação de serviço, beleza? Vamos lá. Outra coisa que você tem que saber. Promover
no que couber adequado, ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. Muita gente confunde isso aqui com a atribuição da União. Quando é o solo urbano, essa promoção adequada do ordenamento territorial é da competência do município, tanto que quando vai fazer um loteamento, o município tem que aprovar por força do artigo 30, inciso 8. O 9. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Esse também é bem tranquilo. Não são muitos, tá vendo? Sempre começa com verbos, não são muitos. O que eu não quero que você confunda, vou até voltar aqui, ó, com o artigo, principalmente o artigo 20. O artigo 20, aqui, ó, com artigo 20 em diante, né? Ó, artigo 20, ó, bens da União e tal, compete à União manter relações com os estados, permitir, autorizar, emitir moeda. Não confunda, ó, privativamente a União, legislar sobre, tá vendo? Quando a gente fala do artigo 22, a gente fala da legislação, ó. Então, muito cuidado para você não confundir o artigo, principalmente o 21 e 22, que é do 20 em diante, mas o 21 e 22, com o artigo que a gente está estudando aqui, que é o artigo 30. O artigo 30 cai bastante na prova de guarda municipal. Não quero que você confunda, beleza? Se der tempo, a gente volta lá no artigo 22 e dá uma repassada naqueles que a banca mais cobra quando vai tentar te confundir. Ela coloca assim, compete ao município, e vai lá e coloca alguma coisa de artigo 22. Não, cuidado. A maioria das vezes que cai a competência, cai assim, compete ao município e coloca algumas coisas da União, alguma coisa dos estados federados. Então a gente provavelmente vai dar tempo aqui, a gente vai ver o 31 e volta lá no 22, 21, 22 e 200 federados, se der tempo para você ver, até porque está também no seu edital, como a banca faz esse jogo aí. Eu não quero que você caia nessa pegadinha. É chato, mas precisa ser estudado, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Beleza? Vamos lá, artigo 31, vamos. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal. Então, vereador, Câmara dos Vereadores, tem competência somente de elaboração de leis? Não, ela tem a função de fiscalização do município, mediante controle externo, pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, nos termos da lei. Então, Câmara dos Vereadores, Poder Legislativo Municipal, tem, além da função legislativa, ele tem a função fiscalizadora. Lembrando que, quando eu falo da divisão dos poderes, quando eu falo a nível de União, a nível de República Federativa do Brasil, eu tenho os poderes legislativo, executivo e judiciário. Aqui onde se faz as leis também tem função fiscalizatória. Aqui é administrativo, onde se executa aquilo que foi previsto em lei, executa obras, e o judiciário que vem julgar, não só esses dois, como a população também. Esses são os três poderes da República Federativa do Brasil. Lembrando que a nível estadual, ou seja, dos estados, também temos o poder legislativo, temos o poder executivo e temos o poder judiciário. A nível de município, temos somente dois poderes, que é o poder legislativo e o poder executivo. Não temos o poder judiciário. Ah, não, mas na minha cidade, lá tem fórum, lá tem juiz. Mas esse juiz é linkado diretamente ao Estado, ou, se for um tribunal de justiça, se for uma justiça federal, ligar diretamente à União. Mas se for uma justiça estadual, que é o mais comum, ele está ligado diretamente ao Estado. Então não existe, por exemplo, um juiz de município, um juiz de direito de município. O município só tem os dois poderes. O poder executivo aqui, ó, na figura do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários, e o poder legislativo na figura aí dos vereadores, a Câmara dos Vereadores, e com os seus assessores aí cumprindo esse papel, tanto o papel legislativo, ou seja, elaborar leis, e o papel também fiscalizatório, fiscal do Poder Executivo. O Poder Executivo aprova o orçamento, são sistemas de freios e contrapesos previstos na Constituição. O Executivo aprova o orçamento legislativo, ele é a mão que segura o dinheiro, mas o Legislativo também tem a função de fiscalizar o Executivo. Beleza? Parágrafo 1º para você, ó, na tela. Parágrafo 1º, chance de ter na sua prova. O controle externo da Câmara Municipal será exercido
com auxílio do Tribunal de Contas dos Estados ou do município, ou conselhos do Tribunal de Contas dos municípios, onde houver. Então, quem faz o controle externo, quem vigia os vigilantes, né? Quem vigia, quem fiscaliza o município, o Poder Legislativo, é o Tribunal de Contas. Pode ser dos estados, do município ou o conselho no município que tiver. Quem fiscaliza o Executivo é o Legislativo. E quem fiscaliza o Legislativo é o Tribunal de Contas. Lembrando que o Tribunal de Contas do município não é poder judiciário, tá? Tribunal de Contas de município, o município que tem Tribunal de Contas não é do Poder Judiciário, tá? É o órgão totalmente diferente, apesar do nome ter tribunal, não é do Poder Judiciário. Beleza? Ó, parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Mesmo quórum, isso aqui não tem como você confundir, o mesmo quórum desse parecer prévio sobre as contas do prefeito, que vai ser aprovada de 2/3 da Câmara Municipal, é o mesmo quórum, ou seja, a mesma quantidade, para que se aprove a lei orgânica. A diferença é que a lei orgânica, como eu falei na nossa dica passada, tem que ser em 2 turnos com interstício no mínimo 10 dias entre um e outro. Aqui a gente está falando de aprovar as contas. Aí não fala em 2 turnos não, só um turno. Mas, contudo, todavia, no entanto, precisa de adesão de no mínimo 2/3 dos membros da Câmara Municipal, ou seja, dos vereadores. As contas dos municípios ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade nos termos da lei. Então, para os vereadores fica aberto o tempo todo. Para os contribuintes, ou seja, os moradores daquele município, fica aberto durante 60 dias. Cuidado, já vi banca que colocou aqui durante todo o ano, já vi banca que colocou durante 90 dias, já vi banca que colocou durante 30 dias, já vi banca que colocou durante 2 meses. Ah, professor, mas não é 60 dias? Mas a Constituição traz 60 dias. Se vier lá 2 meses, pode marcar como errado minha conta. 2 meses não são 60 dias, né? E porque tem mês que tem mais, tem mês que tem menos. Então, são 60 dias. É vedada a criação de tribunal, conselhos ou órgãos de contas municipais, beleza? Ó, meu tribunal de conta. A gente está falando do tribunal de conta municipal. É uma questão de tributo, é uma questão de arrecadação. Não tem função judiciária. Por isso está falando aí que é proibida essa criação. Eu não quero que você erre isso, beleza? Dá tempo, a gente ainda tem 13 minutos de acordo com a minha conta aqui. O que a gente vai fazer? Vamos voltar lá nas atribuições da União, até porque está no seu edital e tem grande chance da banca tentar te confundir as atribuições do artigo 21, 22 com as atribuições do artigo 30, beleza? Então vem comigo aqui, ó. Vem comigo na tela. Compete à União. Está lá escrito na sua prova que pode cair do 20 em diante. Então compete à União. Manter relações com estados estrangeiros, estado aí está com letra maiúscula, realmente é, estados aí são outros países, e participar de organizações internacionais. Declarar guerra e celebrar paz. Claro que isso aí não vai ser do município, né? Tem uns que vão confundir mais. Esse aí, ó, assegurar a defesa nacional. Nunca que vai ser do município. Esse aí, se errar, merece, né? Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Tudo competência da União, tá? O município não tem essa competência. Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Autorizar e fiscalizar a produção e comércio de material bélico, ou seja, de armamento. Emitir moeda. Administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como seguro e previdência privada. Elaborar, isso aí é muito difícil confundir com as atribuições do município, tá? Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação de território e desenvolvimento econômico e social. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão o serviço de telecomunicações. Então, quando eu falo de transporte público, eu falo do Poder Municipal. Quando eu falo de telecomunicação, a gente está falando da União, nos termos da lei, que disporá sobre a organização do serviço e a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de radiodifusão sonora, de sons e imagens,
Serviço de instalação de energia elétrica e aproveitamento energético dos cursos de água em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. Navegação aérea, aeroespacial, infraestrutura aeroportuária. Tá vendo que são vários. Eu estou lendo vários aqui e eu vou pegar aqui para você os que mais confundem com competências dos municipais, tá? Fora isso, lá na plataforma da Vale a gente explica um por um, sem aqui esse tempo curto que a gente tem. Ó, o serviço de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros de fronteiras nacionais ou que transponha os limites de estado ou do território. Então, ó, a gente está falando aqui de transporte ferroviário, tá? Que tenha mais de um estado envolvido também. O serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Então, vamos lá, esse aqui é fácil. Transporte coletivo local, município. Transporte coletivo que tem mais de um município, ou seja, intermunicipal, competência dos estados. Transporte coletivo que ultrapassa o estado, ou seja, liga dois estados, competência da União. Então, competência da União, transporte interestadual, ou seja, participou de mais de um estado, entra a União. Participou de mais de um município, aí entra os estados. Ah, é de Campo dos Goytacazes a capital, está dentro do Rio de Janeiro, não está? Competência do estado. Aí dentro de Campo dos Goytacazes, então é competência do município. Ah não, sai do Rio de Janeiro e vai para Minas Gerais, é competência da União. Envolve mais de um estado, competência da União. Beleza? Vamos lá. Mais uma vez aí. A gente vai mais rápido nesse, quando tiver aqueles que pegam mais, a gente vai parar. Portos marítimos, fluviais e lacustres. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. O Poder Judiciário do Distrito Federal é mantido pela União. Organizar e manter a Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, Corpos de Bombeiros do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Então, o Distrito Federal tem essa diferenciação, tá? Todos os estados, com exceção do Distrito Federal, que tem ali uma função de distrito, não é estado. O Distrito Federal, às vezes ele tem função de município, às vezes tem função de estado. Ele não é nem um estado, nem um município. A Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal estadual é mantida pelo próprio estado, ou seja, é vinculado diretamente ao governador e mantida pelo estado específico. Quem mantém a Polícia Militar do Rio de Janeiro é o estado do Rio de Janeiro. Quem mantém a Polícia Civil do Rio de Janeiro assim como a Polícia Penal do Rio de Janeiro, é o governo, o estado do Rio de Janeiro. Diferente do Distrito Federal, Polícia Civil, o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal é mantido pela União. A União tem essa competência de manter esses poderes, apesar da vinculação das polícias serem ao governador, ela é mantida pela União. Cai muito pouco, quando a gente fala de prova de Distrito Federal, isso aí despenca, porque para não confundir com os estados, para você cair mesmo, mas tem que saber. Organizar e manter serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. Quando tiver âmbito nacional aqui é fácil, porque se sabe, âmbito nacional sempre vai ser competência da União. Exercer classificação para efeito indicativo de diversões públicas de programas de rádio e televisão. Conceder anistia, que é o perdão, somente à União. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Aqui a gente está falando de defesa permanente, a gente não está falando aqui de ações de defesa social, tá? Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direito e seu uso. Vamos ver aqui, vamos lá na frente, senão não vai dar tempo. A gente tem 7 minutos aí, os que têm mais chance de confundir. Atividade nuclear, responsabilidade civil, por danos nucleares, organizar e manter, executar a inspeção do trabalho. Aqui, ó, artigo 22, privativamente a União. A gente está falando de legislar, tá? Legislar sobre direito civil, direito comercial, penal. Essas leis que valem no Brasil todo, tem que ser privativo da União. Desapropriação, o município pode fazer a desapropriação juntamente aí com os outros órgãos, mas quem legisla, ou seja, quem cria leis sobre desapropriação é somente a União. Cuidado que quando é para prestar o serviço público de transporte, quem presta é o município. Quem legisla
Aqui, ó, trânsito e transporte, é União. Quando a gente fala de legislação, vou chamar mais uma vez a sua atenção disso aqui. Quando a gente fala de legislação, compete à União a legislar sobre o transporte. Até porque o transporte é a nível da República Federativa do Brasil. Não pode ser diferente uma lei de transporte, por exemplo, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Não pode ter essa diferenciação. Senão você viajaria nos Estados Unidos, é diferente, né? Cada estado lá tem mais autonomia. Aqui não. Então, quando a gente fala de legislar, ou seja, criar a lei, legislar. Quando a gente fala de criar a lei sobre transporte, muita gente confunde isso, cai na prova direto. Lei sobre transporte, criar diretrizes, é da União. Prestar o serviço, de transporte público local. Transporte público local, ou seja, só dentro do município. Aí é competência dos municípios em si. Cuidado com isso. Muita banca faz uma confusão aí e aquele candidato, mesmo bom, ele acaba errando, mesmo numa coisa muito fácil. Beleza. Sistema de poupança, seguridade social. Quando a gente fala de diretrizes, a maioria das vezes está dentro das competências da União. É um bizu aí que tem algum tempo que eu estou usando. Quando fala em diretrizes, chance muito grande de estar dentro das competências da União. Beleza? Agora, é competência congruente, ou seja, aquela competência que serve para todos ao mesmo tempo. Essa aqui também gosta de cair na sua prova. Zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições, esse aqui, e conservar o patrimônio público, cai menos. Ó, proteger documentos e obras de valor histórico, isso aqui cai bastante. Por quê? Porque está diretamente ligado com o trabalho da Guarda Municipal. Guarda Municipal, os bens do município. Mas tem bens, por exemplo, que tem valor artístico, cultural, tem aqueles prédios tombados. Então, você que é Guarda Municipal vai trabalhar diretamente com isso. Por isso que o artigo 23 tem algumas coisas aqui que são mais importantes para a hora da sua prova, porque a banca costuma pegar mais em cima daquilo que você vai trabalhar, que é o seu serviço em si. Então, artigo 23, inciso 3, grande chance de cair na sua prova, beleza? Outra coisa, o inciso 6, ó. Vou separar esses que são mais importantes para a sua prova. Tem que saber todos, tá? Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Outra coisa, ó. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. São competências dos três. A gente fala de competência congruente, né? Competência dos três ao mesmo tempo. Geralmente, com a competência, quando é legislativa, ela é uma competência mais da União. Quando é uma competência mais de fiscalizar, ela dá essa competência para todo mundo, né? Para criar lei, a União, a maioria das vezes, vai criar. Para fiscalizar, para fomentar, a maioria das vezes, os três vão ter que fazer. Beleza? Vamos lá. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança de trânsito. Agora vamos no artigo 24, aqui para a gente finalizar essa dica nossa. Artigo 24. Compete à União, os estados e o Distrito Federal, não tem município aqui, tá vendo? Não tem município. De legislar sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, ou seja, os estados e a União vão legislar concorrentemente, ou seja, desde que a lei estadual não contrarie uma lei federal, os dois podem legislar sobre isso aqui, desde que não crie aí uma celeuma, um problema. Exemplo, se existir uma lei federal dizendo que a cobrança do ICMS só pode ser até 16%, o Estado pode cobrar 4% para fomentar ali o comércio naquele local, pode cobrar 14%, 13%, 12%, só não pode cobrar acima de 16%. Quando a gente fala de competência concorrente de legislação, a gente não está falando que o Estado pode fazer o que quiser, não. O Estado pode fazer a lei sobre direito tributário, por exemplo, mas ele vai ter que seguir ali as diretrizes de uma lei federal ou da própria Constituição. Outra competência concorrente. Esquece município nesse caso. Muita banca coloca essa competência concorrente também do município. O município não tem essa competência concorrente, tá? Juntas comerciais, produção e consumo, proteção do patrimônio histórico, a gente está falando de legislação. Não confunda legislar aquilo, deixa eu passar para você aqui, legislar
Ó, aqui a gente está falando de legislar, ou seja, criar leis. Legislar. E aqui, por exemplo, no 23, a gente fala, ó, de zelar, cuidar, proteger, impedir, proporcionar, tá vendo a diferença? Então, não confundam uma coisa com a outra. Beleza? É um assunto chato, né? Eu, particularmente, quem estuda comigo há mais tempo sabe que eu não gosto de ficar com essa coisa de decora, 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 só que é um assunto que você vai ter que ler. O seu edital é muito grande, felizmente ou infelizmente, para quem estuda, é bom ter um edital grande de direito constitucional. Quem é bom em produção de texto, interpretação de texto, vai bem em constitucional, mas tem que ler, tem que ler. Qualquer dúvida, @magnacis44, na sua próxima dica aí eu vou trazer as questões, espero você até lá, clica nas notificações, conheça a plataforma da Vale e a gente se vê por aí, beleza? @magnacis44, um abraço, fiquem com Deus, ative o sininho e deixe seu joinha que ajuda muito, comenta aqui embaixo, tchau, tchau.